Leia a Bíblia em um ano. Dia 15. Capítulos 43 a 45. O retorno ao Egito. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retomai as terras do Egito e comprai um pouco mais de víveres para nossa casa. Então Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que o vosso irmão mais jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não lhe permitir partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu: não me vereis o rosto, se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhe replicou Israel: por que me fizeste este mal, dando a saber àquele homem que tinhas um outro irmão? E lhe justificaram: o homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir: trazei, pois, aquele vosso irmão? Então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino, vamos, ponhamo-nos a caminho, para conservarmos a vida e não morramos nós. Tu conosco e os nossos irmãos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade de sobre a vida dele. A mim pedirá conta de Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não poder restituir e não o trouxer de volta diante de teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta, pela segunda vez sem dificuldades. Então seu pai Jacó orientou-o: se é necessário, portanto, fazei assim. Tomai em vossas bagagens os melhores produtos de nossa terra, para levardes como presentes a esse homem poderoso: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, algumas especiarias finas e um pouco de mirra, um pouco de nozes de pistache e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro, e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca de vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também vosso irmão e parti. Retomai para junto desse governador. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto deste homem poderoso, e que ele vos permita trazer o vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca os meus filhos, se os devo perder. E os sonhos de José se cumprem. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro com eles e Benjamim, partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduz esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenara, e conduziu os homens de Canaã à casa de José. Os irmãos de José muito se amedrontaram, porquanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito, e comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo da primeira vez. Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por este motivo, dirigiram-se ao servo administrador da casa de José e lhe disseram:
Permita-nos falar, meu senhor. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres, e quando chegamos ao acampamento para o repouso da noite e abrimos nossas sacas de cereal, eis que o dinheiro de cada um de nós havia pago se achava de volta na boca do saco. Nossas próprias moedas intactas e na quantia exata, portanto, o levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta, e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhe assegurou: ficai em paz, não temais de medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso Pai quem vos colocou um tesouro nas sacas de cereal, pois recebi em minhas mãos toda a prata que pagastes. Em seguida, mandou soltar Simeão e conduziu à presença deles. Depois os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os jumentos. Eles então prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haviam de almoçar. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José os saudou amigavelmente e desejou saber: como está o vosso velho pai, de quem me falaste? Ele ainda vive? Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou: é este o vosso irmão caçula, de quem me falastes? E dirigindo-se a ele proferiu: que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendemente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam em seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte e à parte também os egípcios que comiam com ele, porquanto os egípcios não podem tomar as suas refeições lado a lado com os hebreus. Isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e comeram à vontade. A taça de José com Benjamim. Capítulo 44. Depois José ordenou ao servo administrador de sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca da sua saca. Depois deposita a minha taça, a taça de prata, na boca da saca do cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou ao seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e dize-os: por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça que meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras, mas eles replicaram prontamente:
Porque meu senhor nos fala desta maneira, longe de teus servos cometerem tamanha ofensa. Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamo-nos a trazê-lo desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa do teu senhor prata e ouro? Aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos do meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como disseste, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram suas vestes e carregaram de novo os jumentos. Foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na cidade de José, este ainda estava ali. E eles prostraram-se por terra diante dele. E José lhes inquiriu: que é isto que fizeste? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos ao Senhor? Como falar e como nos justificar? Foi Deus quem nos mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos do meu Senhor, tanto nós quanto aqueles nas mãos de quem se encontrar a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós retomai em paz a casa de vosso pai. Judá roga a favor de Benjamim. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse: rogo-te, meu senhor, permita que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos do meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra o teu servo, pois tu és o próprio faraó. Meu senhor havia feito uma pergunta a seus servos: tendes ainda pai ou um irmão? E respondemos ao Senhor: nós temos o velho pai e um irmão caçula, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste. Ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha meus olhos sobre ele. E nós explicamos ao meu senhor: o menino não pode se ausentar de seu pai. Se ele deixar o seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo, insististe junto aos teus servos que vosso irmão mais moço, se vosso irmão mais moço não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retomamos a casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas essas palavras, meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nossas famílias, respondemos: não podemos descer, não desceremos, a não ser que venha conosco o nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem o nosso irmão mais caçula. Então teu servo, meu pai, nos orientou: vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou, e eu penso, foi esquartejado, e não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este jovem de junto a mim, e lhe suceder alguma desgraça, sobre a mais terrível aflição, fareis descer os meus cabelos brancos a Seol, a sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem este comigo, o rapaz cuja alma está ligada à dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá. E teus servos, na mais terrível aflição, terão feito descer ao Seol
as cãs do teu servo, nosso pai. O teu servo tornou-se responsável pelo menino junto de meu pai, nestes termos: se eu não o restituir à nossa casa, suportarei esta culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora aceita que o teu servo fique como escravo no lugar do teu... Agora aceita que o teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com os meus irmãos. Como poderia eu retomar a casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. José se revela aos seus irmãos. Capítulo 45. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter. E na presença de todos os seus homens bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta alguma, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeceis, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar nossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me diante de vós para garantir a permanência de nossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa de seu pai e informai-lhe: assim fala o teu filho José, Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gozém, e estarão em minha companhia, tu e teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e o teu gado, bem como tudo o que te pertence. Eu então te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu e tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é a minha boca que vos pronuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer o meu pai descer para estas terras. Então ele se lançou no pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo, os irmãos conseguiram conversar com ele. O convite do faraó. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó. E tanto o faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim ofereceu o faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias, e voltai a mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei como vos digo.
Levai da terra do Egito carruagens para que tragam vossos filhos pequenos e vossas mulheres, e tomai o vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Os irmãos de José voltam a Canaã. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, de acordo com as instruções do faraó, e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para o uso de grandes festas. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos, que partiram não antes que lhe advertissem. Não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, ele é quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando se repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhes rogara que transmitissem, e quando os observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o seu espírito. E Israel exclamou: Basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de eu morrer.